Aloha! Estamos aqui para mais um capítulo do nosso Espiritismo Descomplicado. Vamos tratar hoje sobre a literatura espírita. O que seriam, por exemplo, os conceitos de obras básicas, obras fundamentais, obras complementares, obras subsidiárias, Pentateuco? Todas essas expressões são muito comuns no chamado movimento espírita, seja ele um movimento presencial ou, nesse momento de pandemia, o movimento virtual. Vamos começar pelas obras de Allan Kardec. Sabemos que ele escreveu 32 obras que descortinam o chamado pensamento espírita e o colocam na posição de protagonista do processo de desenvolvimento da informação espiritual espírita. Elas são, por exemplo, as obras de Kardec, a base de aplicação e de estudo dos chamados princípios e fundamentos espíritas. É fundamental, em relação às obras de Kardec, não estabelecer qualquer tipo de hierarquia, não segmentar, dando importância principal ou secundária a algumas obras, e repelir de pronto a expressão Pentateuco. Não há necessidade alguma de dizer que Kardec, por exemplo, escreveu um Pentateuco espírita, Penta 5, que seria composto por determinadas 5 obras em detrimento das demais. Kardec escreveu, nas suas 32 obras, as chamadas obras básicas do Espiritismo, que podem também ser chamadas de obras fundamentais. São a base e são o fundamento sobre o qual se estrutura todo o pensamento, toda a lógica, toda a interpretação espírita. O que seriam, então, obras complementares? O próprio nome já está dizendo, complementam, secundam, assessoram. São aquelas que explicitam, explicam ou exemplificam, trazem situações aplicáveis dentro daquele segmento de estudo aos conteúdos da codificação espírita. Essas obras ditas complementares podem ser escritas por encarnados, ou seja, as pessoas iguais a mim e a você, que está assistindo esse vídeo, ou ditadas a médiuns por determinados espíritos. Mas lembre-se, para ser considerada uma obra complementar ao Espiritismo, elas têm que ser sobreposta, tem que ser cotejada, comparada com o edifício espírita, respeitando sempre os princípios básicos, a fundamentação teórica do Espiritismo e, sobretudo, aplicando-se a eles, mesmo que posteriormente, o controle universal dos ensinos dos Espíritos. Não podem, por isso, apresentar conceitos estranhos, alienígenas, confrontantes ou contraditórios. E nós podemos, numa determinada obra, separar, com o exercício do nosso raciocínio aplicado, aquilo que é concorde e aquilo que é discorde em relação ao conceito fundamental, à estrutura básica da doutrina dos Espíritos. Venham de quem e por quem vierem essas obras, elas estão, sim, submetidas a esses critérios. Depois, vamos enfocar que Allan Kardec não disse tudo, nem poderia ter dito. E os espíritos superiores que trabalharam com ele, igualmente. Portanto, afeiçoa-se a ideia espírita fundada sobre o caráter progressivo da doutrina espírita, porque os conceitos vão estar sempre submetidos ao crivo lógico-racional e estarão expostos à maturação dos conceitos ao longo do tempo. Foi o que Allan Kardec, por exemplo, fez com as informações contidas nos diversos fascículos dos volumes anuais da Revista Espírita. Assim, podemos dar uma classificação às obras espíritas posteriores àquelas básicas ou fundamentais, que são as 32 obras de Allan Kardec, no seguinte espectro. Primeiro, obras clássicas, aquelas escritas, por exemplo, por Leon Denis, Camille Flammarion, Alexander Aksakov, Ernesto Bozano e Gabriel Delany.
Obras de estudos científicos ou filosóficos: Albert de Rochat, Charles Richer, Friedrich Zollner, Gustave Geley, Oliver Lodge, Robert Dalley-Owen, William Crookes e César Lombroso, trazendo alguns exemplos. Obras subsidiárias. O que seriam isso? Aquelas que são fidedignas à codificação e que auxiliam o seu entendimento. Podemos citar entre elas os autores nacionais brasileiros e também alguns autores sul-americanos. Herculano Pires, Hermínio Corrêa de Miranda, Hernani Guimarães Andrade, Henrique Rodrigues, Cairba de Souza Schutel, Jorge Andréa, Carlos Embaçaí, Cosme Marinho e Manuel Porteiro. Todos esses autores merecem ser estudados com os mesmos filtros aplicados, seja as obras clássicas, seja as obras de estudo científico e filosófico. Por fim, a literatura mediúnica brasileira é vasta e merece de nós atenção, zelo e fidedignidade aos princípios espíritas. Portanto, devemos ser nós, hoje, cautelosos e estudiosos em relação a essas obras. Especificamente sobre a vasta produção do nosso querido médium Chico Xavier, ler e examinar tudo, filtrando a melhor parte sempre. Shalom.